Senhoras e senhores, meu nome é Zanetti e sejam bem-vindos novamente ao canal Desenho Financeiro. Esse vídeo faz parte da nossa série sobre os tipos de investimentos para a diversificação do patrimônio. Vamos falar sobre a famosa renda fixa, tão citada aqui no Brasil. Vamos entender o porquê dessa fama. Ademais, devemos investir nela? Quais os tipos e quais são as vantagens e desvantagens desses ativos? Quais são as principais características e quais estratégias podemos usar para eles? Essa série é baseada no famoso primeiro gráfico do livro de Jeremy Siegel, onde vemos um estudo sobre a evolução das diversas opções de ativos existentes. Esse gráfico é um dos mais importantes do livro Investindo em Ações para o Longo Prazo, uma das leituras obrigatórias para quem quer entrar no mundo dos investimentos. Mas, apesar do título do livro, Siegel demonstra a importância de cada tipo de investimento. Nosso principal foco com a diversificação é a segurança, contra a variação natural dos ativos que compõem nossa carteira e, claro, contra nossos próprios erros. Como vamos ver, temos diversas opções e o que vai determinar a distribuição delas em seu patrimônio vai ser a sua tolerância ao risco. Vocês devem estar cientes disso. São somente as suas escolhas que irão determinar o seu crescimento patrimonial ou não. E não se engane, deixar a gestão de seus ativos com um especialista também é uma escolha. A responsabilidade e os resultados serão seus. Mas antes de estudarmos um pouco sobre esses investimentos para a formação do seu patrimônio, você precisa dar alguns passos antes. Temos um vídeo sobre o que fazer antes de investir, mas, basicamente, vamos resumir em: tenha uma reserva de emergência consistente em poupança e não tenha dívidas, nenhuma delas. Sua reserva de emergência deve cobrir seus gastos mensais por pelo menos 3 meses, mas isso vai variar conforme sua sensação de conforto com seus recursos emergenciais. Aqui o importante é a liquidez e não a rentabilidade. Portanto, a poupança é a melhor opção. Seus recursos devem estar disponíveis no momento de sua necessidade. Com relação às dívidas, é simples. Não existe quaisquer rendimentos provenientes de investimentos que superem os juros das dívidas, qualquer uma delas. Sendo assim, nem tente investir com dívidas, é brigar com as leis matemáticas. Tão simples quanto isso. Ah, senhoras e senhores, o YouTube nos avisa que 80% dos que passam por aqui não são inscritos ainda. Caso gostem do nosso trabalho, se inscrevam no canal e já deem um like no vídeo. Nos ajude a expandir essa pequena área de troca de informações e estudos. Agradeço a todos vocês desde já. Vamos então definir o que é a famosa renda fixa. Renda fixa são títulos de dívidas, visando a capitalização da instituição emissora. Elas são disponibilizadas com prazo de vencimento e liquidez especificados. Ao adquirir esses títulos, o investidor passa a ser credor do emissor da dívida, podendo ser uma instituição financeira, ou certificados de depósitos bancários, letras de crédito imobiliário ou agronegócio e outros. Pode ser uma empresa, as debêntures, ou o governo, os títulos do Tesouro. Atualmente, no Brasil, só é possível comprar dívidas do governo federal. Esses ativos estão sujeitos à incidência de imposto de renda sobre os rendimentos, com exceção das LCIs e LCAs, pelo menos até a gravação desse vídeo. Além disso, CDBs, LCIs e LCAs são cobertos pelo FGC, o Fundo Garantidor de Crédito, limitados a R$ 250 mil por pessoa e por instituição. Aqui vale lembrar que o FGC é uma instituição privada, com recursos limitados. Portanto, provavelmente não irá cobrir uma quebradeira geral das grandes corporações financeiras. Respondendo a uma das nossas questões iniciais, ativos de renda fixa são investimentos importantes para uma carteira diversificada de qualquer investidor de longo prazo, especificamente o Tesouro Direto atrelado à inflação ou à taxa Selic. A escolha por essas opções é baseada no risco e no prazo, características da renda fixa, como já dissemos. Com relação ao risco, que no caso é a falência do emissor da dívida, dentro de todas as opções que citamos, é mais lógico se tornar credor do governo do que uma instituição financeira ou uma empresa. As últimas opções possuem mais chances de falência do que um país inteiro, mesmo esse sendo o Brasil com todo seu histórico econômico caótico. Também é possível acessar esse tipo de investimento no exterior, ou seja, comprar títulos públicos de outros países. Obviamente, é muito mais seguro ser credor de governos de países desenvolvidos, como os Estados Unidos, a Alemanha e outros, inclusive em moeda forte como o dólar. Atualmente, assim como no caso das ações estrangeiras, esse acesso é possível através de uma corretora fora do país. Essa diversificação é muito importante para nós pequenos investidores. Temos um vídeo sobre investimentos no exterior, basta clicar no card. Muitos bancos pequenos, para se capitalizarem, costumam emitir CDBs muito atrativos com um retorno bem acima dos bancos grandes. Nada pior que um banco que precisa de dinheiro. A falência dessas instituições é muito mais comum do que parece, principalmente em termos de longo prazo. Para o investidor, se tornar sócio é mais interessante do que se tornar credor de bancos ou empresas. Isso é feito através das compras das ações, portanto, renda variável.
Para o mesmo risco, é melhor ter um retorno ilimitado proveniente do crescimento do negócio do que estar limitado a uma taxa acordada na compra do título da dívida. Portanto, definida a opção pelo Tesouro Direto, buscamos optar pelos prazos mais longos possíveis e sem os juros semestrais, evitando assim o pagamento antecipado do imposto de renda. Além disso, quanto maior o prazo, menor a interferência da marcação ao mercado que os títulos estão sujeitos. Portanto, é interessante manter o ativo até o seu vencimento, conseguindo assim obter o retorno acordado no momento da compra e, somente no final, pagar o imposto devido. Atualmente, como podemos ver, após 2 anos com o ativo, devemos ser taxados em 15% sobre o rendimento. Agora, vamos fazer ressalvas muito importantes. Não há comparação entre renda fixa e renda variável. E pior, não há comparação com imóveis. Muitos especialistas insistem nessas comparações, o que é um absurdo, simplesmente porque na renda fixa o principal não se valoriza. Isso significa que se você tirar todos os rendimentos, o valor investido é o mesmo, sem qualquer valorização ou correção do principal. Ativos de renda variável e imóvel tendem a se valorizar, acima da inflação inclusive. Outra falácia dita por especialistas e um dos motivos de a renda fixa ser tão falada no Brasil é que, com juros elevados, os rendimentos também são altos. Nesse momento você já deve entender que esse é um engano matemático, uma vez que o que é importante é o rendimento real e não o nominal, aquele que é contratado no início. O que ocorre na realidade é que quando os juros estão altos, a inflação também está, minando o retorno do investidor. Ainda, nesse momento, você vai ouvir que essa é a hora de comprar renda fixa. Quando os juros caírem, será a hora de vender, fazendo você girar seu patrimônio, perder com taxas e imposto, comprometendo seu resultado final. Portanto, acreditamos que os investidores deveriam considerar ter uma parcela de renda fixa em sua carteira, em títulos públicos, como já dissemos. Os principais motivos para isso são a diversificação e a proteção contra eventos grandes de queda na parcela de renda variável. É uma proteção contra a arrogância e a ignorância. Uma grande queda ou grandes oscilações faz qualquer um cogitar vender na baixa devido ao pânico e ao medo. Somos humanos. Em termos práticos, basta você ter uma corretora para poder ter acesso à compra dos títulos públicos. São elas que manterão a custódia dos ativos de renda fixa. Atualmente, as taxas cobradas por esses serviços estão cada vez menores ou até nulas. Assim, através do site da corretora ou diretamente do Tesouro, podemos escolher as opções indexadas à inflação, ao IPCA, através das NTN-Bs e ou aos títulos indexados à taxa Selic, as LTFs. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal, no nosso Instagram e no nosso Twitter. Ative as notificações para novos vídeos, deixe seu comentário e sua dúvida, vou buscar atender a todos. Muito obrigado!